significa isso? Você fazer com que essas ações, essas tarefas, elas tenham autonomia e inteligência, sem necessitar, né, de forma mínima ou sem a necessidade da intervenção humana para que essas ações sejam realizadas, tá? Então, o ideal é que isso aconteça com a mínima presença aí da mão de obra humana, ok? Então, a automação, ela permite isso, essa autonomia e essa inteligência ao sistema para que essas atividades aí sejam realizadas, tá? E para que a gente consiga ter essa automação, a automação nada mais é do que a união de 3 grandes áreas bases que a gente fala, né? Ou seja, o que compõe a tecnologia de automação são os sistemas eletrônicos, os sistemas mecânicos e os sistemas computacionais. Então, para que eu consiga ter uma automação, eu tenho que ter, digamos, esses 3 pilares aí, que é a área da eletrônica, a área da mecânica e a área da informática. Então, quando essas 3 áreas elas estão unidas e integradas, ou seja, se conversando entre si, então a eletrônica conversando com a mecânica, elas ali se entendendo junto com a informática. Então, quando essas 3 áreas estão ali interligadas, interagindo, se entendendo perfeitamente, aí eu tenho a automação, tá? Então, geralmente, quem for trabalhar com essa área, né, tem interesse, tem que ter em mente que você tem que ser um profissional com uns conhecimentos mais amplos, apesar de às vezes você ser especialista em alguma coisa, mas você tem que entender um pouquinho, pelo menos, das demais áreas que integram essa tecnologia. Então, exige que o profissional ele seja mais flexível com relação aos seus conhecimentos, tá? Então, tem que, às vezes, saber um pouquinho o básico de mecânica, um básico aí de informática, né? Caso você seja, né, da área da elétrica ou da eletrônica, saber um básico. E o contrário, o cara da informática ter uma noção da mecânica, enfim, tá? Porque a gente vê que essa automação, né, essa tecnologia, é essa integração dessas áreas. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho de cada uma delas. E o que acontece? A automação, quando a gente fala em automação, a maioria das pessoas acha que a automação é uma tecnologia atual. Porém, ela se iniciou, né, começou os primeiros indícios aí de automação e foi até quando essa tecnologia ganhou força para se desenvolver, foi lá no século XVIII, com, né, a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né, em meados do século XVIII. Então, aquela Revolução Industrial que às vezes a gente vê aí em documentários, filmes, né, novelas, enfim, foi lá que começou a automação a ganhar, né, força. Obviamente que a automação naquela época não é a automação que a gente tem hoje. Então, aquilo que eu comentei, ela, a partir de então, ela tomou força e vem se desenvolvendo e avançando aí constantemente, né, nessas questões técnico-científicas. Então, a partir lá da Revolução Industrial, a gente começa com o desenvolvimento dessa tecnologia, da automação. E a automação, para o que a gente conhece hoje, ela passou, digamos, por 4 etapas aí, as 4 grandes revoluções, que a gente costuma nomear como indústria 1.0, indústria 2.0, indústria 3.0, e acredito que vocês já estão ouvindo falar muito da indústria 4.0, tá? Então, cada uma dessas gerações, né, aí, dessas etapas, foram pequenas revoluções industriais que vêm acontecendo de tempos em tempos. E o que acontece? Em cada uma dessas etapas aí, em cada uma dessas gerações, nós temos um grande evento aí que ocorre, né, um marco,
lá a primeira revolução industrial, ou seja, a indústria 1.0, que caracterizou, né, essa geração, aí essa etapa, foi o advento da máquina a vapor. Ou seja, pegou lá a máquina a vapor e começou a aplicar ela nos processos produtivos, na indústria. Obviamente, ainda era uma automação mais simplória, né, mais rudimentar, mais mecanizada. Não tinha tanto a tecnologia que tem hoje. Então, foi o primeiro indício aí. Aí, o que acontece? Isso lá no século XVIII, né, começou lá na Inglaterra. Aí, passado aí 150 anos ou mais, né, então lá nos anos de 1900, nós temos a segunda revolução industrial ou indústria 2.0. E o que marcou, né, essa segunda revolução foi as linhas de produção. Então, aqui se ganhou, né, força a produção em massa. Então, o famoso Fordismo e Taylorismo, né? Então, grandes linhas de produção, né? Muitos trabalhadores, aquela produção em massa. Porque aqui até então, a produtividade, a quantidade, não era tão relevante assim. Aí, conforme vai se desenvolvendo os países, a economia, enfim, houve essa necessidade. Então, por conta disso, as indústrias começaram a aplicar essas linhas de produção. E com os modelos, né, do Fordismo e Taylorismo. Então aqui, além, né, de ter iniciado essa questão das linhas de produção, foi nesse ponto que também houve grandes mudanças, principalmente sociais. Por quê? Aqui os trabalhadores, eles passam a ser exigidos, de certa forma, a ter uma certa qualificação para trabalhar nessas linhas de produção, que até então não era necessário. Então, vão começar a se exigir, né, a qualificação da mão de obra, né, dos trabalhadores. Então, também nessa época, né, não é uma coincidência, mas consequentemente foi surgindo aí as escolas técnicas, os ginásios industriais que eles falavam, os senais, enfim. Então, isso lá pelos anos de 1900. Aí, nos anos de 1960, nós passamos por uma terceira revolução industrial, que ela também é chamada de revolução digital. Por quê? Aqui, a gente começa a aplicar, né, de forma mais evidente a informática, os sistemas computacionais. Então, as linhas de produção passam a ter CLPs, CNCs, computadores industriais. Então, começa o uso cada vez maior da eletrônica digital, da programação. Então, isso nos anos 1960. E agora, né, a gente está aqui nessa fase, né, entre indústria 3.0 e indústria 4.0. A gente está exatamente ali na transição agora, tá? Então, aqui na indústria 4.0, então, a partir dos anos de 2012, lá na Alemanha, começou a mudar os conceitos de automação, onde agora a grande revolução vai ser a conectividade, ou seja, tudo tem que estar conectado com a internet e com a rede de computadores. Então, agora a automação ela vai ganhar uma nova cara. Então, além de eu ter que entender de todo o processo, de toda a parte eletrônica, mecânica, agora eu vou ter que entender cada vez mais, fora a programação, dessa rede de computadores, dessa conectividade. Então, a gente vem percebendo que cada vez mais, até no nosso dia a dia, a gente cada vez mais dependente da internet. Então, para fazer qualquer coisa hoje em dia, a gente vem atrelando a internet para as nossas atividades. E na indústria isso não está diferente. Então, a indústria está vendo essa necessidade de conectar as máquinas,
né, os processos, tudo na rede. Então a gente tem aí a internet das coisas, né, que é chamado do IoT. Nós temos os Big Data, né, grandes servidores que armazenam informações. Então a gente tem também, né, uma grande virtualização das coisas. Então cada vez mais a gente tem a necessidade, né, do virtual. Hoje em dia a gente vê isso também com nós. Então tudo que é foto, documento, tudo a gente coloca o quê? Nuvem, né? Então, ou seja, são grandes servidores armazenando informação. Então aqui a gente passa para uma era, né, que é a era da informação, onde é a informação, os dados, né, que são o bem mais precioso. Então, aqui, né, se é informação, eu tenho que armazenar essa informação de alguma forma. Então, por isso que se tem essa necessidade dessa conectividade. Então, eu estou aqui no Brasil, é possível, né, isso já é possível, eu conseguir gerenciar, controlar, por exemplo, uma linha de produção lá no Japão, por exemplo. Isso já é possível, tá? E isso vai ser cada vez mais real, igual hoje, né? Se eu quiser, eu consigo fazer uma ligação, né, pelo WhatsApp, por exemplo, com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, se é possível isso, então já é possível e vai se tornar cada vez mais a possibilidade de controlar, né? Controlar, né, professor? Não só supervisionar a distância, né? Controlar. Ó, para vocês terem uma ideia, né? Eu e meu marido, a gente tem uma empresa. E agora, né, no final do ano, no começo do ano, a gente viajou. E ele queria monitorar a empresa, né? Então, queria saber se estava tudo bem, né? Então, o que ele fez? Ele colocou todo um sistema, né, de câmeras e também até de interruptores, tudo mais, que a gente foi, né, para Portugal. De Portugal ele controlava tudo aqui, então ele conseguia ligar e desligar luzes, certo, né, ar-condicionado, conseguia monitorar, né, o ambiente. Basta, né, a câmera e todos esses dispositivos terem acesso à internet e o celular dele controlava tudo. E cada intervenção mostra a presença dele, que ele está de olho, né? Exatamente. Então, vejam que isso é totalmente possível. Obviamente, é uma coisa mais simples, mas é possível você fazer esse tipo de controle numa linha de produção inteira, né? Então, isso vai ser cada vez mais necessário e evidente. E assim, pessoal, aqui, como a gente está num momento de transição, vocês, por estarem, né, atuando, né, estudando essa área, vocês vão observar que cada vez mais, por conta dessa transição, vai ser solicitado uma demanda muito maior de profissionais, principalmente na área de automação. Apesar de vocês estarem estudando a parte de eletrotécnica, né, os que já atuam na área de eletrotécnica, já consegue ver que hoje todo o controle de energia, de geração e tudo mais, eu preciso da automação. Não tem para onde fugir. Ah, mas eu não gosto, tal. O mecânico, né, o cara da mecânica, ele vai ter que ser atualizado de certa forma. O eletrotécnico puro ali, raiz, ele vai ter que se atualizar. A gente vê hoje, né, todas essas informações, né, de geração de energia, de transmissão de energia, tudo hoje fibra ótica, né, todas as centrais de controle. Não sei se alguém aqui já foi para Itaipu, por exemplo. O dia que tiverem a oportunidade, a possibilidade, eu acredito que, além do passeio, né, que Foz do Iguaçu ali é um lugar maravilhoso, mas a usina em si, né, Itaipu, para quem é da área, é um aprendizado, não é uma viagem, é um aprendizado. Você vê, quando você faz a visita técnica, tá? Não é aquela, né, panorâmica lá para passear, a visita técnica mesmo, você vê as salas de controle,
É tudo automação. Não sei se vocês sabem também, a gente, lá em Itaipu, são 20 unidades geradoras de energia, né? São 20 unidades, cada uma acho que com 14 megawatts, um negócio assim. Mas seria 10 de cada país ou não? Isso, 10 do Paraguai e 10 são do Brasil, né? Igualmente divididos. Então, o que acontece? Das 10 que geram o Paraguai, uma consegue alimentar o Paraguai inteiro. E as outras 9, o Brasil compra, né, energia, né, do Paraguai, né? Mas o que acontece? O Paraguai, as 10 unidades geradoras do Paraguai, elas são em 50 Hz. E do Brasil, as outras 10 em 60. Então, a energia que a gente compra do Paraguai é 50 Hz, mas aqui no Brasil a gente usa 60. Então, das 9 unidades geradoras que se compra do Paraguai em 50 Hz, lá mesmo existe uma subestação, né, na verdade uma subestação, que é a de Furnas, que fica lá, onde o que acontece? É redirecionada essa energia para essa subestação, onde lá é retificada a tensão e existe uma linha de transmissão lá de Foz do Iguaçu até aqui em Biúna, em São Paulo, e essa linha de transmissão ela é em corrente contínua, tá? Aí quando chega aqui em Biúna é feita a conversão de contínua para alternada, aí a gente consegue, digamos, alterar aí essa frequência. E tudo isso eu faço através da eletrônica, da automação, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer isso com um computador, né? Não consigo fazer de forma pura, né? Assim. Então, a gente observa em toda como se fala, sala de controle lá de Furnas, é tudo feito de forma eletrônica, usando automação para isso. Então, mesmo que vocês tentem fugir, né? Alguma coisa te puxa, né? Então, hoje, a automação, ela vem, digamos, invadindo todas as áreas. Seja eletrotécnica, seja mecânica, informática, até a parte administrativa, né? Hoje já existem cursos, até na FATEC de São Paulo, automação de escritórios, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais isso está se tornando presente, tanto na área profissional, quanto até na nossa vida. Hoje ninguém consegue viver sem o celular. Às vezes a gente até se pergunta, nossa, como a gente fazia antigamente, né? Carta. Né? Era carta, mas hoje a gente esquece o celular em casa, parece que a gente esqueceu um braço. Entendeu? Porque a gente, as coisas estão mudando, obviamente, então a gente está se tornando dependente dessa tecnologia. Então, se no nosso dia a dia estamos dependentes, o profissional não vai ser diferente, ele vai exigir. Igual, antigamente, não era necessário saber mexer no computador para trabalhar. Hoje, se não sabe, tá fora. É como se fosse quase um analfabeto. Tipo, como você não sabe mexer no computador? Como você não sabe abrir um e-mail? Né? Tipo, o pessoal olha até espantado. Nossa, né? Então, hoje alguém falar que não tem e-mail, você acha que a pessoa é um ET. Tipo, de que planeta você é? Você não tem um e-mail, né? Salvo, né, tipo... Por exemplo, a minha avó não tem e-mail, né? Mas ainda, né? Mas na época dela, muita gente nem CPF não tinha. Exatamente. O e-mail é o novo CPF. Tem que ter. Tem que ter. Então, olha como as coisas... E uma coisa que eu queria chamar a atenção... Aqui, né, eu comentei com vocês, ó, século XVIII. Daqui pra cá, foram 150 anos pra mudar, né? Aí daqui pra cá, dos anos 1900 pra 1960, né? Eu tenho 60 anos de diferença. Olha lá, de 150 foi pra 60 anos. Daqui, ó, pros anos 2010, por aí. Então a gente
vai vendo que cada vez está reduzindo o tempo. Então, hoje a gente está na indústria 4.0, mas até quando a gente vai ficar? A gente não sabe. Pode ser que daqui a menos de 30 anos, a gente passe por uma outra revolução, que seria a indústria 5.0. A gente não sabe o que esperar, porque a tecnologia está muito rápida, muito rápida. A gente vê isso com o celular, né? Tipo, hoje a gente compra todo feliz, o celular a gente acha que é da hora, né? Passa ali, né, dias, já lança outro, com outras funções e não sei o quê. E você, na verdade, acaba sendo obrigado, de certa forma, a ter que acompanhar isso, porque senão você não consegue ter o aplicativo tal, você não consegue ter essa facilidade. Olha como, né, a gente está se tornando escravo, né, da tecnologia. Né? Na medicina, tudo. Hoje, né, eu trabalhei na área de automação, tanto na indústria quanto na automação hospitalar. Quando eu trabalhava na automação hospitalar, eu tive a oportunidade de trabalhar com cirurgia robótica. Ou seja, era um robô que fazia a cirurgia. Olha que nível, né? A gente tinha as salas inteligentes, né? As salas cirúrgicas inteligentes. Vocês tiveram aula com a professora Michele? Sim. Né? A Michele, a equipe dela, né, foi foi a equipe que instalou a primeira sala inteligente, né? Como se fala? No HC, né? No Hospital das Clínicas. Né? A Michele, ela até foi o tema dela do TCC dela de engenharia, foi a parte de automação de salas cirúrgicas, né? Então, assim, é um campo também totalmente, assim, inovador, diferente, né, de se trabalhar, né? Ela trabalha bastante com essa parte de automação hospitalar. Nesse campo aí hospitalar, tem uma máquina lá, você vai fazer a doação de plaqueta, por exemplo, o sensorzinho, sem ele entrar em contato com o sangue, sem a máquina entrar em contato com o sangue, ela separa todos os componentes do sangue. E eu acho isso daí fora de série. E como que ela consegue, um simples sensorzinho, separar os componentes mínimos do sangue? E aí Não, é assim, é fantástico. Você vê a máquina, é um negócio fantástico. Você não vai comprar nada na